Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, dia de quarta-feira, dia que a gente faz aquele vídeo sem enrolação. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ação que muitos de vocês devem ter em carteira, assim como eu tenho. Minha ação mais antiga na carteira nesse momento, e a gente está falando de Itaúsa, código ITSA4. A pergunta que chegou lá no Instagram, né, que todo final de semana eu coloco a caixinha de perguntas, foi exatamente essa. Itaúsa é compra ou ela tem limite? Né? Antes da gente começar aqui, que a gente toca a vinheta e etc., eu gostaria de deixar uma reflexão para o período aqui da vinheta, que é o seguinte. Quando ela estava R$ 8,00, 8,50, ela não estava pagando tantos dividendos, ninguém queria comprar Itaúsa, todo mundo falava mal. Nesse momento que o Itaú voltou a distribuir muitos dividendos, porque esse ciclo ele sempre faz, as pessoas querem comprar agora. Então pense nisso, vale a pena, sim ou não? Depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vai começar. Bom, pessoal, agora que a gente vai começar aqui, a gente vai responder se Itaúsa é compra ou ela tem limite. Eu vou aproveitar hoje para elencar, eu acho que 6 pontos, se eu não estiver enganado, sobre a Itaúsa. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre todos eles. Vou tentar usar um minutinho para cada um. O primeiro ponto é o seguinte: Itaúsa é uma ação hoje que ela ganha do Ibovespa em qualquer das janelas de tempo que você utilize. Tá? Então aqui você tem em 5 anos, por exemplo, Itaúsa começou lá embaixo, estava perdendo e ela já está na frente 52-30. A gente tem aqui em 2 anos aí um passeio, né, 69-19, e mesmo em 10 anos aqui a gente vê um crescimento bastante expressivo. Tá? Isso tudo a empresa coloca também dentro da apresentação dela. Né? A gente vê aqui o resultado aí ajustado a proventos. A diferença é que aqui a cotação de fechamento é do dia 28 de junho e depois do dia 28 de junho a ação subiu bastante. Então esse é o primeiro ponto. Itaúsa sim remunera bem o acionista tanto em dividendos quanto em crescimento e valorização do ativo. O segundo ponto que eu queria aproveitar e trazer para vocês é o seguinte: a empresa aproveitou aquelas ações que ela recebeu da XP para diminuir muito a dívida líquida dela. Para você ter uma ideia, a dívida líquida caiu em 86% desde setembro de 2022. Ela teve uma redução aqui, um pré-pagamento de 1,8 bilhão, um pré-pagamento de 2,5 bilhão no ano seguinte, 2023, e agora um refinanciamento que reduziu o custo da dívida para 1,54%. Então a dívida líquida, que era 5,8 bilhão, caiu para 0,8. Então 5 bilhões a menos de dívida, com certeza vai impactar de forma muito positiva o resultado da Itaúsa, ainda mais nesse cenário de alta de juros. Então esse é o segundo ponto aqui que eu queria aproveitar para trazer para vocês. O terceiro ponto aqui é um ponto que a gente vai aproveitar para falar sobre as despesas que a própria holding tem, né? E aí a gente vai ver que nesse primeiro semestre de 2024, por exemplo, a holding Itaúsa teve 318 milhões de reais de despesa. Dentre essas despesas, 88 milhões de reais são administrativas, 211 milhões são despesas tributárias, sim, PIS e COFINS. Quando a gente fala que o Brasil ele é ineficiente na tributação, é exatamente isso. O Itaú pagou o dinheiro para a Itaúsa de juros sobre capital próprio, só que sobre esse juro sobre capital próprio, sobre esse dividendo, incide PIS e COFINS, ou seja, ela tem despesa tributária, e até por isso que existe ali um valor de desconto. Só que além dessa despesa tributária de 211 milhões, ainda tem despesas administrativas aqui e também tem as despesas financeiras, né? Despesas financeiras que acabaram caindo bastante aqui. Deixa eu ver se eu encontro elas aqui. Ó, o resultado financeiro melhorou 224 milhões, porque ela conseguiu reduzir a dívida dela. Então, quer dizer, ainda foi negativo, obviamente, mas esse resultado já foi muito melhor do que seria. Então, a gente tem aí o que? A gente costuma olhar aquela questão do valor do desconto da Itaúsa. Para quem não conhece muito bem,
é exatamente isso aqui, ó. A participação que Itaúsa tem no Itaú, 37,3%, corresponde a 133 bilhões de reais. A participação em Alpargatas é 1 bilhão e 500. A parte na Dexco é 2,5 bilhão. A parte na CCR, 2,7, assim por diante. Quando você soma tudo, dá 144 bilhões. E ela fala que ela tem um valor de desconto de 21%. Boa parte disso é por causa de PIS e COFINS, despesas administrativas da própria holding e a questão das despesas financeiras. Reduzindo dívida, a tendência é que esse desconto deveria diminuir para impactar somente no PIS e COFINS e nas despesas administrativas da própria holding. Tá? Então esse é um potencial de alta da Itaúsa em relação ao Itaú. Bom, o quarto ponto é o seguinte, é o ponto que a gente mostra que Itaúsa está crescendo e está crescendo bastante o lucro dela, principalmente por causa do resultado do Itaú nesse caso. Né? A gente vê aqui que o lucro líquido recorrente do primeiro semestre de 2023 foi 5,5 bilhões e a gente aumentou aqui 1,3 bilhões no resultado das investidas, tá? E 224 milhões no resultado financeiro, ou seja, lucro líquido recorrente 7,2 bilhões. A única coisa é que nesse número aqui ela tirou o resultado da XP, uma vez que hoje em dia a XP não faz mais parte do portfólio da Itaúsa. Então você vê um crescimento aqui de 30% quando considerado pro forma. E a venda da XP trouxe um resultado aqui positivo de 224 milhões no resultado financeiro da companhia, além da queda de juro também, né? No primeiro semestre de 2023 estava 13,75, agora o juro está um pouco menor aí, ficou aí terminando 10,5% e no início não estava em 13,75. Então isso trouxe algum benefício também. Então, o que a gente tem aí de quinto ponto, né? Ou melhor, vamos ainda continuar nesse lucro. Tá? Na questão do lucro, a gente pode trabalhar um pouco melhor e ver como é que funciona o lucro líquido na empresa. E aí eu vou aproveitar e vou tirar aqui as outras linhas e a gente vai perceber o quê? Que normalmente o lucro da Itaúsa sobe ao longo do tempo, né? Claro que aqui teve uma pandemia no meio do caminho, aqui talvez caiu um pouquinho, mas enfim, a gente vê que o lucro da Itaúsa ela vai crescendo ao longo do tempo. E isso para mim já demonstra que a empresa é boa. Ela não é compra sem limite, como está lá perguntado, mas é porque é uma empresa boa, então provavelmente é uma empresa que vai ser negociada cara. Agora, a grande questão de compra, a gente pode se basear nesse caso em relação aos dividendos, né? E o que a Itaúsa faz? A Itaúsa pega e distribui todo o dividendo que ela recebe do Itaú. Então, se você der uma olhada aqui, ela coloca o gráfico desde 2016. Ó, em 2016 ela recebeu 3,7 bilhões do Itaú, pagou 3,7 bilhões em dividendo. Recebeu 6,6 bilhões em 2017 e pagou aqui 6,6 bilhões, né? Aí teve aqui 8,4 e pagou 8,4, recebeu 7 e pagou 7. 2020 foi o ano da pandemia, recebeu 1,7 e pagou 1,7. Enfim, tudo isso vai acontecendo ao longo do tempo. E nesse ano não está sendo diferente. O que ela recebe de dividendo de outras empresas, tá? Principalmente a INTS, que é aquela empresa de distribuição de gás, a gente vê que ela não distribui. Então, sempre que Itaú distribuir dividendo para a Itaúsa, provavelmente a gente vai receber dividendo também. E o Itaú acabou anunciando agora, no dia 29 de agosto, esse dividendo aqui de 27 centavos, na verdade 23 centavos. Como ele tem 9,8 bilhões de ações, a gente tem como ter uma ideia de qual vai ser o dividendo que a Itaúsa vai receber, porque ela tem 37,3% das ações. Então ela deve receber alguma coisa aqui, se eu não errei a conta, 848 milhões. Tá? Se a gente dividir aqui por 10,3 bilhões de ações, a gente deve ter um anúncio já de 8 centavos, 7 centavos e meio, alguma coisa nesse sentido aqui dentro de Itaúsa. Tá? E ainda nessa parte dos dividendos aqui, eu acho que vale a pena a gente mostrar esse gráfico daqui. Nos últimos 12 meses, Itaúsa distribuiu aos acionistas
R$ 0,77 líquido, 77 centavos líquido. O nosso cálculo é que Itaúsa vai distribuir alguma coisa entre 85 centavos e 90 centavos para esse ano, já acomodando a alta dos lucros de Itaú e imaginando que, como não vai ter um aumento tão grande da carteira de crédito de Itaú, ele vai conseguir continuar com aquele payout ali próximo de 60% a 65% do lucro dele. Então, se vocês olharem aqui, ó, em fevereiro de 2024, né, ou no início de 2024, Itaú anunciou, né, juros sobre capital próprio e dividendos muito altos, mais ou menos a metade do valor do ano. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Quando chega lá no final do ano, ele vê quanto que dá para pagar de juros sobre capital próprio para conseguir eficiência tributária e o restante ele deve pagar na forma de dividendo. Itaúsa recebe isso um mês, 2 meses depois, acaba pagando para os acionistas também. Você vê que esses dividendos extras deu 38 centavos nesse total e acredito que vem mais ainda. De qualquer forma, a gente vê aqui, ó, que o yield de Itaúsa não ficou ruim ao longo desse tempo. Agora, como é que eu gosto de calcular o resultado e o rendimento de Itaúsa? Tá? Eu gosto de calcular de um jeito que eu considero muitíssimo simples. Porque como é que é esse cálculo? Eu comparo com as taxas de títulos públicos. Ah, mas como assim você vai comparar a bolsa com renda fixa? Para mim é muito simples. A gente viu ali que o lucro da Itaúsa sobe mais do que a inflação ao longo do tempo, né? Ao longo dos últimos 10 anos subiu muito mais. Ao longo dos últimos 5 anos subiu muito mais do que a inflação. Então eu vou pegar pelo menos a premissa que ele vai subir igual à inflação. Se ele sobe igual à inflação, eu tenho que, se eu tivesse comprado títulos públicos, eu estaria recebendo, por exemplo, IPCA mais 6,24%. Estaria recebendo IPCA mais 6,14%, IPCA mais 6,22%. Vamos botar uma média aí de IPCA mais 6,2%? Cara, se Itaúsa pagar 8,2%, por exemplo, 2% acima dos títulos públicos, e ainda com a chance do lucro dela crescer mais do que a inflação, na minha visão já é suficiente. E se você calcular dessa forma, você vai pegar o quê? Você vai pegar aquele 0,78 que ela pagou no último ano e você vai aceitar que ela distribua 8,2%. Ó, nesse caso aqui, você teria um preço-alvo de 9,51. Você não teria preço atual de compra. Se você pensar que ela vai aumentar o dividendo porque o lucro subiu 30%, a gente pode pegar aqui e aumentar esse número para R$1,01. Eu, particularmente, coloquei um pouco menos, eu falei 0,90. Então, 0,90 dividido por 0,082, ó, dá em torno de R$11. Tá? Agora, você pode brincar com esses números. Né? Você pode aceitar um prêmio um pouco menor e assim por diante. E acredito que o mercado está pensando dessa forma. Tá? Para vocês terem uma ideia, lá no Instagram, né, eu respondi que, cara, Itaúsa é o tipo de ação que você pode aumentar sempre. Né, porque ela é aquela empresa que ela tem resultados muito constantes. Então é claro que a gente não quer comprar na máxima, mas qualquer queda que ela dê aí de 5, 6, 7, 10%, você pode aproveitar para aumentar. E vira e mexe, ela dá essas oportunidades. Tá? Então, na minha visão, não à toa ela é a 5ª maior ação da minha carteira, e é a ação mais antiga, ela está na minha carteira já desde 2011, e a gente está indo aí para 14 anos, que todos os anos eu tenho Itaúsa, todos os anos eu compro Itaúsa, pelo menos 1.000 ações naquele ano eu vou comprar de Itaúsa, porque faz todo sentido para mim. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir o vídeo, comentar lá embaixo se vocês gostam de Itaúsa e também avisar os amigos desse vídeo aqui para que mais pessoas possam seguir o canal e possam ter acesso a essas informações. Outra coisa também, não deixe de seguir a gente lá no Instagram,
e de conhecer os nossos produtos de recomendação. A gente está aqui no link da descrição com todos os nossos produtos abertos para a assinatura de vocês. Lá sim a gente tem as recomendações em que você vai ter lá o preço máximo de compra, se é recomendação de compra ou de venda daquele determinado papel, se você pode continuar comprando, o percentual que você deveria ter em carteira, tudo isso você vai encontrar na nossa área de assinantes. E o produto que você quiser. Se você quiser investir em renda fixa, tem o produto disponível. Se você quiser investir em fundos imobiliários, em ações, via opções, se você quiser investir com tudo junto, enfim, você tem aí diversos tipos de relatórios, diversos tipos de assinaturas. Abraços, bons investimentos, até a próxima. E com o Itaúsa eu não posso deixar de falar o slogan final, né, que é o construir leva tempo. E Itaúsa mostra exatamente isso. Construir leva tempo, mas você vê que ela é uma escadinha para cima, ela é aquele reloginho que sobe o tempo todo. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.